Boa noite. Quem tá entrando aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, tô nervosa já, gente. Cadê o Léo? Deixa eu esperar ele entrar, que aí a gente começa. Oi, Vini. Oi, Rafa. Ulisses tá aqui também. Ai, o Léo entrou, vou chamar ele. Você que é, mas... E aí? Olá, E aí? tudo bem? Bem, e você? Tô bem. Tô nervosa. Fala por quê? Ué, te falar de um tema tão difícil. É. Cansado. Vai demais final de semana. Alguém tem que trabalhar, né? Que um dia chega a sua hora. E aí, vamos começar? Bom, a gente tinha planejado começar do meu, né? Mas aí, como começou do seu, faz o contrário a introdução, hein? Então faz. Tá bom. Gente, eu sou a Carol Pires, então, eu sou estudante, estou no 6º ano da Faculdade de Medicina de Jundiaí. E eu sempre gostei dessa parte mais de medicina esportiva, de nutrologia. Só que quando eu conheci o Léo, eu não sabia quase nada dessa parte de hormônio. Ele falava da família dos 19 Nor, do DHT, eu falava, meu Deus, o que é isso? E aí, como ele é um professor muito bonzinho, ele me dava material para estudar, ele não me explicava. E aí, hoje a gente vai falar um pouco, então, exatamente, sobre o uso de testosterona em mulheres, todos os derivados de testosterona, como que funciona, porque eu ralei um pouquinho para aprender e eu queria que vocês soubessem também. Nossa aí, pessoal. Antes de mais nada, acho que é um tema muito polêmico ainda o uso de qualquer tipo de reposição hormonal, né? Seja por indicação clínica ou por performance, né? Ainda na medicina. É, É uma coisa muito difícil a gente ter um consenso médico, né? E além de falta de consenso, falta realmente informação dentro da comunidade médica e também tem muito preconceito, né? A testosterona por si só, ela tem um preconceito muito grande, porque durante muito tempo ela foi vista como ela foi realmente marginalizada, né? Então muitas pessoas utilizaram de forma, a gente chama de underground, né? E isso fez com que demorou muito, né, a medicina olhar para a testosterona de uma forma um pouco mais amigável, não vendo ela como uma vilã, assim como uma aliada para várias coisas, né? E, como vocês sabem, eu sou cirurgião de base e acho que por esse fato que a gente tenha ser um assunto tão polêmico, eu nunca me abri aqui no Instagram ainda para falar sobre esse assunto, né? Meus pacientes todos sabem que eu acabo realmente fazendo essa parte, né? Mas que é um assunto que eu não tenho muita abertura aqui, porque eu não gosto de gerar muita polêmica. Mas a Carol, quando a gente se conheceu, ela foi num dia que a gente estava em uma cirurgia e tudo mais, e ela acabou realmente demonstrando muito interesse, né, no meio. E eu acho que a informação ainda falta, realmente. Ela sempre falou assim, nossa, falta informação dentro da parte acadêmica, né? Porque falta mesmo, né? A gente veio de uma faculdade muito tradicional e o ensino tradicional não, às vezes ele se fecha a novos rumos, né? E a medicina está mudando, né? Não tem jeito. A cada dia que passa, a gente vai evoluindo e o paciente está procurando isso, né? Não tratar só patologias, só doenças, e começar a tratar realmente melhorar a qualidade de vida, performar melhor, né? Em todo mundo já quer isso. Então, assim, eu vejo uma coisa bem legal que dentro dos meus colegas, né, médicos, né, que fizeram residência comigo, que foram acadêmicos comigo, muitas das vezes eles vêm me perguntar algumas coisas. Falam, nossa, porque meus pacientes querem usar, né, como que usa, onde que eu procuro, quais cursos você já fez, né?
que era uma coisa que quando eu fiz atrás, há 4 anos atrás, era uma coisa que todo mundo me julgava. Assim, nossa, por que que você faz isso, etc. Eu realmente fiz porque eu gosto muito, eu sempre tive no meio, então acho que é por isso que eu fiz. Eu acho que tem as suas indicações e acho que não pode se fechar simplesmente para os novos conhecimentos, né? Que o paciente não procura a gente no consultório atualmente só por causa que está doente, né? Ele procura porque ele quer melhorar a qualidade de vida, ele procura porque ele quer várias outras coisas. E aí a gente tem que dar para ele, né? Essa qualidade de vida, fazer com que ele performe melhor, com que ele fique melhor no dia a dia. E a testosterona é uma das vias, uma das coisas que ela pode proporcionar para os pacientes, é isso, né? Então, isso que a gente acabou escolhendo aí. A gente escolheu o tema aí nas mulheres porque o que eu vejo entre as pacientes é assim, a testosterona virou uma... Todo mundo usa, né? Todas as mulheres usam, né? Aí eles iam na rodinha, as minhas pacientes iam na rodinha das mulheres e falam assim, não, porque eu não tô... Eu tô com o libido tá baixo, não sei o quê, vai dar no Léo, vai passar testosterona e vai melhorar e a não, então, a gente vai explicar que não é bem assim, né? Que não deve ser utilizado assim de forma tão irregular e tão realmente, é, como posso dizer, tão off-label assim, né? No dia a dia, né? Não é a testosterona que vai resolver todos os seus problemas, né? É isso. Carol, não estou te escutando. Agora tá? Agora estou. Tá. Então vamos começar falando um pouquinho agora da história da testosterona, desde quando ela começou a ser usada até hoje. Qual que é o cenário que a gente tem, então, de testosterona? Os primeiros indícios foram em 4.000 antes de Cristo, que os guerreiros consumiam o testículo dos animais para ter um pouco mais de força, um pouco mais de disposição durante a caça. E aí, de 4.000 anos, a gente vai saltar agora para 1930, onde a indústria farmacêutica lançou a primeira testosterona sintética. Tá? E antes dela lançar, na verdade, já tinham saído alguns elixirs que eles faziam na época, que eram também extratos de testículos de cachorros e de porquinhos da Índia aí, e que alguns atletas usavam para melhorar a performance, inclusive no beisebol, parece que foi o primeiro uso para melhora de performance. E em 1945, então, a gente vê que o escritor Paul Crush lança um livro chamado O Hormônio Masculino, em que ele argumenta que poderia ser utilizado pelos atletas como recurso ergogênico. E aí, em 1950, ou seja, meio recente até, a FDA aprova esse uso. Aí a gente começa a ver um aumento do uso de testosterona. Então, em 1954, os atletas soviéticos passaram a usar, principalmente no levantamento de peso, mas naquela época ainda não tinha muito resultado de melhora de performance, porque eles não sabiam ainda como manejar esse hormônio, como montar ciclo, como retirar ele. Em 1956, foi lançado, então, o primeiro esteroide por via oral, que foi o Nilevar. E ele foi usado por um fisiculturista, que ganhou ali na preparação do Mister Olímpia, ele ganhou 11 quilos em 12 semanas. E aí foi a primeira vez que eles viram realmente esse potencial anabólico O que eles... Inevar era oxandrolona, não era não? Não, esse Nilevar, que é um nortandrolona. Acho que nem usa mais, né? Nunca nem vi. E depois disso, em 1970, então, começou um uso maior, só que eles começaram a ver também todos os efeitos colaterais relacionados e não tinham esse manejo da terapia pós-ciclo, e aí foi proibido, então, exatamente por esses efeitos colaterais, pelos atletas de natação, ciclismo, futebol e vôlei. Nos anos 80, aí, a gente entra o GH junto e o Dan Duchaine lança um guia sobre o uso dos esteroides. E aí ele já propõe um tratamento para terapia pós-ciclo, ele propõe o manejo dos efeitos colaterais. E aí, se a gente começar a ver, então, de 1990 para cá, o que mudou tanto, né? Então, a proibição dos esteroides no Brasil veio em 1990, só que também veio o advento da internet, em que entrou esses fóruns de musculação e a população mais leiga começou a ter acesso a esse tipo de informação também. E além disso, como foi proibido, o mercado paralelo ganhou muita força. Então, hoje, o que a gente tem... Você tá travada. Carol.
que 31,7% não eram realmente Carol, você tá travado. os derivados de testosterona. 48,6%, ou seja, metade dessas amostras nem continham ativos de testosterona. E aí o que a gente deixa de pergunta, né, depois de ler tudo isso, e também tem outro dado que eu achei muito importante, que apenas 10% dessas drogas são prescritas por médicos. 90% dessas drogas são indicadas por amigos, professores, fornecedores. Então, a gente condena muito o uso desses esteroides, mas uma questão que fica realmente, uma pergunta para todo mundo. Será que esses efeitos que a gente condena tanto, que vem dos esteroides anabolizantes, será que isso é por causa. Será que são também pela composição dessas drogas, que a gente não sabe nem. Carol, Oi, você tá ficando travada. tá? Você também tá parecendo travado para mim. Tá Agora foi, será? travada. Wi-Fi. Bem, vamos lá. Será que o pessoal trava, se o pessoal escutou ou travou? Tá travado aí, gente? Ou tá indo? Agora foi. Vocês escutaram o que eu falei? Eu tava travado. Tava travado um tempão, estava ficando travado. Ah, vocês perderam toda a história da testosterona. Não, você está a partir daquela coisa que a gente conversou. Aí depois você falou de quando os atletas começaram a utilizar e começou realmente a ver a parte do underground. Ah, só tá falando que deu para ouvir. Deu pra ouvir? Ó, vou falar de 1990 para cá, então, para finalizar essa parte de novo, que é legal. Então, em 1990 foi proibido o uso dos esteroides no Brasil. E aí, com o advento da internet, começou esses fóruns aí de musculação e essa divulgação maior de como fazer esses ciclos. Foi a partir do ganho de massa? É. Só o finalzinho não deu. Então, deixa eu ir pro finalzinho, gente. O finalzinho da questão, então, será que todos esses efeitos colaterais que a gente está acostumado a condenar, será que eles são relacionados ao uso, ao mau uso ou ao abuso dessas substâncias? É essa a maior questão hoje. E também pela composição, né? A gente não sabe realmente o que tem dentro dessas drogas no mercado paralelo, se é mesmo a testosterona, que a gente condena os efeitos, mas a gente não sabe nem mesmo se é isso, tá? Assim, eu nasci em 1990, né? Você nasceu um pouco mais, um pouco depois, mas a primeira vez que eu tive contato com esse conteúdo, assim, eu tinha uns 14 anos. E a primeira vez realmente que eu fiz uso de alguma substância, né, foi realmente compra via internet, que chegou um potinho em branco e a gente usou, não sabia nada como fazia. E assim, realmente, os fóruns começaram a divulgar que todo mundo queria ficar forte, todo mundo quer melhorar a performance, mas realmente não tinha essa abordagem de uso, né? Eu acho que de uns 4 a 5 anos para cá, né, acho que a medicina começou a olhar com os outros olhos aí para essa indicação. Acho que uma das pessoas que iniciaram mesmo realmente essa visão foi alguns professores meus e começaram a ver que a testosterona ela tem suas indicações e elas podem ser utilizadas de forma segura, né? Não isenta de riscos, porque não existe uma medicação que seja isenta de risco, né? Mas pode ser usada realmente de forma segura. E agora, em pleno século XXI, né, nós temos os pacientes que têm que fazer adequação de gênero, né? Os transgêneros. Então, cada dia mais a gente tem mais estudos demonstrando o uso, né, da testosterona, principalmente para as mulheres que precisam virar meninos para adequação de gênero. Então, efeitos de como o hormônio age em doses suprafisiológicas, né, de pacientes que não são treinados, é uma coisa que a gente começou a ver de pouco tempo para cá e é muito atual.
né? Mas tendo em vista isso, que a testosterona pode ser uma medicação que pode ser, tem utilizações clínicas, então quais são, por que foram criadas, né? Quais foram as principais indicações de tratamento clínico, né, nessas medicações? Então, quando o paciente está realmente tem uso dentro do intra-hospitalar, né? Então, todos os pacientes que têm um quadro de sarcopenia muito grave, né? Todos os pacientes que têm uma alteração de hematopoética muito grande, uma anemia muito profunda, alguma coisa muito assim, tem indicação de tratamento de uso desses derivados de testosterona, né? Seja os mais androgênicos ou os menos androgênicos, os mais anabólicos ou os menos anabólicos. Então, todos realmente têm uma indicação. Quando a gente fala na testosterona na mulher, que é o tema da live, a gente pega na literatura que o mais aceito é quando a mulher entra no climatério, né? O climatério é a menopausa. Então, quando a mulher entra na menopausa, tem dois principais sítios de produção da testosterona na mulher, que é o ovário e as glândulas adrenais, né? Que na mulher é uma produção. Tá travada para mim de novo. Carol. Tá, o pessoal tá escutando aí para continuar ou não? Carol, você tá Aqui escutando? deu uma travada, Léo. Não, travou. Até que parte você ouviu? Dos sítios de ligação. Hum? Tava falando dos principais sítios de ligação, não tava? Faz sítios de ligação? Ah, Aham. ah, estava começando a falar do climatério. Então, assim, então, assim, quando a paciente entra no climatério, na menopausa, é uma das principais indicações de fazer, que é aceito pela comunidade médica, de realmente fazer o uso da testosterona. Então, tem dois principais locais que realmente faz realmente a produção dessa testosterona, que é no ovário e nas glândulas adrenais. Também tem uma conversão de testosterona na periferia. Então, como a mulher, o principal hormônio da mulher é o estradiol, né? Existe uma enzima de conversão, né? Que é a aromatase, que a gente tanto teme no homem, né? E converte, né? O estradiol em testosterona, né? E o inverso também às vezes, né? Então existe essa conversão, né? Então, os três principais locais que pode acontecer na mulher. Então, quando a mulher começa a ter falência dessas glândulas, você pode sim observar que ela tem uma diminuição na produção de androgênio no corpo. Quando ela tem essa queda de produção de androgênios no corpo, ela começa a ter sintomas de libido baixo, ela pode ficar com baixa produtividade no dia a dia, pode ficar mais sonolenta. Então, e tudo isso pode impactar na qualidade de vida dessa mulher, né? Então, se você for procurar hoje, a principal indicação realmente no tratamento clínico na mulher seria no climatério, né? E aí, como que a gente pega uma droga que não tem uma indicação realmente clínica, formal de você usar, não performance, no emagrecimento, e joga isso pro dia a dia? Então, assim, a testosterona, ele é um hormônio que é um hormônio principalmente que dá caracteres secundários masculinos, além de fazer a hipertrofia, né? Então, na mulher, se você aumenta muito a quantidade de testosterona, você começa a ter todos os sintomas de caracteres secundários masculinos, né? Só que, se você for comparar o hormônio que faz a hipertrofia na mulher e a testosterona, o hormônio que faz a hipertrofia na mulher é o estradiol, mais potente nesse quesito, né? Então, quando você fala hoje de a mulher que vai performar no esporte, como que ela vai conseguir performar mais? Se você aumentar a força dela, aumentar a força de hipertrofia, ela vai performar melhor. Então, por que não pegar essa substância, aumentar um pouco na mulher e fazer com que ela performe melhor? Então, foi por isso que começou-se realmente a utilizar a testosterona como forma de performance. No emagrecimento, eu gosto de usar como uma forma com poder de anticatabolismo. Então,
Quando você vai uma dieta com déficit calórico, né, você tem uma grande perda, geralmente, de massa muscular associado. Quando você associa a um certo valor de testosterona, você consegue minimizar essa perda de massa muscular, né? Então, baseado nisso, a gente tem alguns tipos de hormônios, tanto a testosterona normal como aos derivados da testosterona, que a gente pode fazer administração para essa mulher, para que ela consiga performar melhor ou emagrecer sem perder massa muscular, né? Ou melhorar o emagrecimento dela. Aqui performar, na minha opinião, não é só realmente treinar melhor, é realmente você ter uma qualidade de vida, etc. Né? E realmente, quando você administra na mulher, principalmente no climatério, tem muitas mulheres que falam assim, nossa, eu não conseguia levantar 5 quilos de peso na academia. Depois que eu começo a repor, eu começo a minha força muda. E realmente muda, né? Então, por isso que essa indicação está cada dia mais forte aí para esse uso. E agora a Carol vai falar um pouquinho dos tipos de testosterona e das suas ações, né, Carol? Vou, gente. Então é o Você quer seguinte, complementar alguma coisa? deixa eu abrir. Não, achei ótimo o que você falou. Inclusive, a gente tinha até conversado dessa parte do emagrecimento esses dias, né? Do uso da testosterona junto com o emagrecimento para evitar a perda de massa muscular, já que a mulher, os principais hormônios anabólicos dela é a testosterona, o estradiol, né? E a insulina. Então, se ela está emagrecendo, está tirando essa insulina, diminuindo essa insulina, a testosterona é um hormônio interessante para a gente manter um pouco mais alto para segurar essa massa muscular e não diminuir o metabolismo. Porque depois do emagrecimento que é o problema, né? Essa diminuição metabólica. É bem complicado. Agora, eu vou falar um pouquinho com você da função da testosterona mesmo. A testosterona, ela é um hormônio esteroidal. E aí, como ela falou, ela é produzida. Travou, né? Travou. Tá travando. Poxa vida. Bom, agora tá indo. Agora foi, né? Agora tá. Agora foi? Será? Foi. Beleza. Então, ele é um hormônio esteroidal, ou seja, ele vem do colesterol. E aí, eu até separei um negócio para mostrar para vocês, para a gente ver como que a testosterona, qual que é a via metabólica dela. Então, ela vem aqui, ó, do colesterol, ela vira pregnenolona, e ela pode virar aqui, ó, ou progesterona, e aí dá origem à testosterona, ou ela vira 17-hidroxipregnenolona, tá? E aí vai dar origem à testosterona. E isso daqui é muito importante pra gente, então. Quando ela sofre ação da S5-alfa-redutase, ela vira dihidrotestosterona. Quando ela sofre ação da aromatase, ela vira o estradiol, certo? E aí, quando a gente for falar das drogas agora, ou elas vão ser derivadas aqui da progesterona, ou da dihidrotestosterona, ou da própria testosterona. Então, são essas três famílias que a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu virar. E aí, entrar nas famílias, eu quero falar um pouquinho com vocês dos efeitos da testosterona. O Léo falou um pouquinho também, mas eu vou complementar. Então, a gente tem de efeitos, o aumento, os efeitos legais que a gente quer da testosterona. A gente tem o aumento da libido, a gente tem os aumentos, o efeito anabólico dela, né, de ganho de massa muscular, vasodilatação, ela é vasodilatadora, aumenta a densidade mineral óssea, ou seja, ela aumenta a resistência ali do osso. Ela diminui tecido adiposo, então ela diminui o seu percentual de gordura. Ela aumenta um pouco a eritropoiese, ou seja, células sanguíneas ali que vão carregar o oxigênio pelo sangue. Ela aumenta a força e a potência durante o exercício. Ela melhora a cognição e a transmissão neural. E ela inibe a miostatina, que é ali uma enzima que vai degradar a massa muscular. Então, gente, olha que interessante. Se a gente até parar para analisar um pouquinho isso.
Quando a gente pensa no exercício físico, certo? Você foi lá na academia e fez um exercício. Imagina uma cordinha. Você foi lá e esgarçou essa cordinha, tá só um fiozinho da corda. Aí, o que seu corpo faz? Isso foi o exercício físico, ele fez isso com o seu músculo. O seu corpo vai produzir outra cordinha em cima. E antes, uma cordinha que era pequenininha, agora é uma cordinha maior. Isso é hipertrofia, a mesma coisa que acontece com o seu músculo. Então, antes de você ir para academia, era um músculo pequenininho, agora você tem um músculo maior. E a testosterona, ela atua aí acelerando essa recuperação, né? Além disso, como você tem ainda esse aumento da eritropoiese, a vasodilatação, ou seja, chega mais sangue para o seu músculo e é um sangue mais oxigenado. Então, você consegue fazer um exercício mais intenso. A sua cordinha aí fica mais rompida e gera maior hipertrofia, vai gerando ao longo do tempo. Então, ela é muito legal, realmente, se a gente pensar nesse cenário. Mas ela não é só um mar de flores também, né? Tem a parte dos efeitos colaterais aí da testosterona. Então, a gente tem, eu vou falar principalmente dos efeitos nas mulheres, como essa live é mais para testosterona para as mulheres. Então, a gente tem a acne, queda de cabelo, piora do perfil lipídico, então, aumenta a LDL, diminui a HDL, principalmente, o engrossamento da voz, hipertrofia do clitóris, diminuição dos seios, o crescimento de pelo também em regiões anormais que não seriam para crescer numa mulher. A gente pode ter distúrbios do ciclo menstrual, o rosto pode ficar mais quadrado, a cintura pode ficar mais larga. A gente pode ter também um aumento de risco de tumores hepáticos e um aumento de risco cardiovascular, tá? Então tem tudo Uma isso. coisa muito legal, Não é tão Carol, simples assim. só para te complementar, é, Claro. em alguns estudos que a gente fala, que a gente vê de transgêneros, né? É, a gente vê que a testosterona ela acumula gordura em alguns lugares, né? Que é diferente do estradiol. Não, a mulher, geralmente, ela tem um acúmulo de gordura mais na região glútea e perna, mesmo inferior, né? Que é aí que dá realmente a silhueta da mulher, né? Então, a testosterona, foi visto principalmente nesses pacientes que têm ajuste de gênero, ela faz um contrário. Então, ela diminui a quantidade de gordura realmente em membro inferior, né? E cintura, e aumenta a quantidade de gordura em tronco, né? Então, muitas vezes começam a usar testosterona de forma muito alta, né? Querem começar a fazer uso de testosterona para aumentar perna e bunda, né? Para ficar com sabe realmente o que tem que ter, saber o que está utilizando, qual é o objetivo, quais são os riscos, porque esse é um ponto que não se sabia antes, né, dessa distribuição de gordura. E é muito legal, né, porque não é o objetivo de nenhuma das mulheres, né, ficar com a cintura fina e com os ombros mais largos, né. Você conseguiu Ô, me Léo, escutar? Eu tinha que então, aqui estava para mim pausada. travou. Hã? Você estava pausada para mim. Você conseguiu escutar ou não? Então, eu consegui escutar na hora que você começou a falar dos depósitos diferentes, que diminui um pouco o depósito abdominal, e aí depois travou. É que, na verdade, eu falei dos estudos de transgênero, entendeu? Então, acho que o objetivo de todas as mulheres, quando usam testosterona, principalmente as mulheres que vão na academia, é, é realmente isso, né? Aumentar, todas querem ficar com glúteo e perna grossa, né? Só que a testosterona, ela faz o inverso, né? Ela deixa, você perde gordura na periferia, né? Então, você começa a acumular mais gordura, às vezes, principalmente abdominal, né? Que tem alguns estudos, e aumentam também gordura realmente na parte do tronco. Então, se a mulher está usando testosterona em doses suprafisiológicas, ela não vai ter o efeito que ela quer, que é ficar com a perna grossa e com o glúteo grosso, com o glúteo grande, né? Porque ela vai perder gordura nesses locais. Por mais que ela faça hipertrofia, né? Nunca vai ser uma silhueta de mulher como é realmente com o estrógeno. O estrógeno ele acumula gordura nesses locais. E que é o que a gente olha mais de estético, que é o mais estético na mulher. É uma mulher com coxa grossa, com um grande, né? E não com uma mulher com o contrário. Sim, exatamente isso, para não perder realmente a silhueta feminina, né? E para uma silhueta masculina. Apesar de ter, às vezes, um percentual de gordura menor, mas não vai Sim. ter uma mesma estética.
Certo. Continua Vamos aí. falar Quando agora você parou, das eu tô drogas, ouvindo. então, mais utilizadas para as mulheres. Sim, vamos. Oi? Sim, vamos. Então, toda vez que a gente for pensar em drogas utilizadas para mulheres, a gente sempre vai ter que lembrar da relação anabólico-androgênico. Quer falar um pouquinho disso, Léo? Em que sentido? Você quer Da começar a relação a diferença. isso? Ah, Tipo, tá. que droga anabólica Ah, versus então assim, androgênica. tá. Quando a gente pensa na classificação dos hormônios, a gente sempre coloca a testosterona. A gente tem uma classificação que foi feita, é, que a gente usa. E aí, os derivados da testosterona, a gente sempre baseia nisso. Então, pode ser mais anabólica que a testosterona, e mais androgênica que a testosterona, ou menos, né? Então, isso na mulher é muito importante. Por quê? Na mulher, você quer usar drogas que sejam menos androgênicas e que sejam mais anabólicas possíveis, né? Ou que, se não conseguir ser tão anabólica quanto a testosterona, pelo menos te dê uma quantidade de anabolismo, mas que não te dê os efeitos colaterais do androgenismo, que é não ficar com as características secundárias masculinas, né? É não alterar na disposição da silhueta feminina, e não ter todos os efeitos colaterais que a Carol já citou. E é Não é isso? exatamente quando a gente for pensar nas drogas, é ter menos efeito androgênico possível e mais anabólico. É isso que a gente pensa para a mulher. Então, às vezes, não é tão anabólico quanto os hormônios masculinos, mas pelo menos tem um perfil menos androgênico. E aí vamos começar falando, a gente vai falar então aqui que são as mais utilizadas pelas mulheres, que são a oxandrolona, o estano, o primobolan, o propionato de testosterona e a gestrinona, certo? Então, a oxandrolona é a droga preferida das mulheres aí que a gente vê que ela é a mais popular. E aí, quando a gente pensar nesses derivados de testosterona, a gente tem principalmente aquelas três famílias que eu tinha comentado. Então, de hidrotestosterona, os outros de testosterona e a outra família são as 19-nor, que aí vão ser derivados de progesterona, tá? E aí, quando a gente pensa nos esteroides mais utilizados pelas mulheres, geralmente eles são os derivados da dihidrotestosterona. Isso por quê? Porque quando ele é um derivado direto da dihidro, geralmente ele não converte em dihidro, ele não sofre a ação daquela enzima 5-alfa-redutase. E a dihidrotestosterona, ela que tem esse poder androgênico tão grande comparado da testosterona. Então, se tem um hormônio que ele não converte em dihidrotestosterona, a gente usa preferencialmente para as mulheres, tá? Então, além disso, a oxandrolona, então, a gente tem algumas classificações aí quando a gente pensa nos derivados de testosterona, né? Quando a gente tem também a alquilação, a metilação, isso quer dizer que se eu consumir uma testosterona via oral, essa testosterona vai passar pelo meu fígado e ali ela vai ser inativada. Então, quando eu tenho a alquilação, a metilação dessa molécula, você consegue passar pelo fígado sem ser degradado. Só que isso pode gerar, às vezes, uma lesão hepática. Então, essas drogas também 17 alquiladas, 1-metiladas, elas estão mais relacionadas a uma lesão hepática, tá? Então, a oxandrolona, voltando, ela é um 17 alquilado, ela é um derivado do DHT e ela é de classe 1 ainda, ou seja, ela tem uma forte ligação aos receptores androgênicos. Ela não vai virar DHT e ela também não vira estradiol, ela não aromatiza. E aí, ela foi aprovada, então, pelo FDA nos Estados Unidos e ela tem alguns usos clínicos recomendados. Então, traumas graves, cirurgias extensas, desnutrição, distrofia de Duchenne, esclerose lateral amiotrófica, DPOC, HIV, hemodiálise, síndrome de Turner. Todas essas são indicações clínicas para o uso de testosterona, para o uso de oxandrolona. Ela é mais popular entre as mulheres exatamente por ela ser pouco androgênica. E o ganho de massa muscular é um ganho mais sólido, né? E tem uma diminuição de gordura, tanto subcutânea quanto visceral. A oxandrolona, inclusive, ela tem uma diminuição de gordura mais potente do que a própria testosterona. E ela faz uma baixa retenção hídrica. Então, esteticamente, ela dá uma definição maior, principalmente, tá? Ela é pouco hepatotóxica,
e ela também suprime pouco o eixo hormonal, por isso que ela pode, inclusive, ser usada às vezes na TPC. Ela piora o perfil lipídico um pouco, e ela é boa para um ganho de força, porque olha que interessante, quando a gente pensa também no treinamento de força, a via metabólica que a gente mais usa é da ATP-creatina fosfato. E a oxandrolona, ela tem a ação de aumentar a síntese dessa fosfocreatina. Então, ela aumenta aí a força durante o treino. A meia-vida dela é de 8, 9 horas. E os efeitos colaterais em mulheres, geralmente, eles estão associados a doses maiores do que 20, 10, 20 miligramas, tá? Em baixas doses, em baixas doses, elas já são bem anabólicas para mulheres. No Léo, quer falar? climatério, geralmente a gente usa 3 miligramas, tá? Como dose de reposição no dia. Não, o quê? Desculpa, eu não ouvi. No climatério, a gente usa uma Ah, dose de 3 miligramas no dia nossa, bem de pouquinho oxandrolona. também. Né? E, ô Léo, deixa eu te perguntar. E geralmente no consultório, assim, o que você percebe de melhor estética é exatamente isso? É um ganho mais sólido, uma diminuição do percentual de gordura? Eu acho que vamos. Acho que assim, o ganho que as pessoas têm com o uso de derivados de testo é um ganho misto, né? Assim, não dá para te falar que é só um ou outro, mas geralmente a oxandrolona é o que eu mais uso realmente, né, em mulheres. E quando a mulher realmente associa, se ela quer emagrecer, ou se ela quer definir, etc., quando ela realmente associa um déficit calórico e tudo mais, ela realmente consegue ter uma perda maior de gordura, né? A textura da pele muda muito, né? Ela perde muito aquela gordura aqui da pele e ela perde aquela textura do estrogênio, né? Estrogênio muito alto, a pele fica um pouco mais grossa, né? Fica um pouco mais retida, né? Então, o ganho que a oxandrolona dá, não só realmente de força, e tudo mais nas mulheres, ela tem uma melhora dessa composição corporal como um todo. Mas, claro, não adianta usar testosterona e não fazer dieta, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ter que debater sempre, né? Não adianta, né? Ela não é uma droga milagrosa, ela ajuda, com certeza. Tem mulheres que treinavam há muito tempo, assim, nunca tinham usado nada. Eu acho que tem uma paciente que eu brinco que é a meu maior case de sucesso. Ela sempre foi uma atleta, tudo mais, e ela já estava realmente numa idade um pouco mais alta. Ela fala, não tenho, eu fico cansada, não tenho vontade de treinar, não tenho nada, certo? E ela tinha um percentual aí de 28, 29% de gordura, não é um percentual tão alto, mas ela conseguiu bater 13, entendeu? Ficar parecida com uma atleta de biquíni, assim, em um ano, né? E assim, usando baixas doses, realmente, usando os hormônios, os esteroides que ela consegue melhorar a qualidade de vida, melhorar realmente a composição de pele dela e realmente a composição de massa muscular. Né? Muito legal, né? E aí, então, a gente tem a oxandrolona e também dessa família aí do DHT, a gente vai ter o estanozolol. Ele é também um 17-alquilado, então ele também promove essa lesão aí no fígado. E ele é da classe 2, então ele não tem uma afinidade tão grande assim com o receptor de androgênio. E não aromatiza e também não tem alfa-redutase, por isso está associado a pouca ginecomastia e a pouca retenção hídrica. Mas nas mulheres a gente vê, às vezes, a retenção hídrica. Deixa eu ver se travou. Tá Travou, Ian, aqui travando, pra mim. Travou, voltou? voltou. Internet hoje, não sei. Voltou, né? Então, o ganho de massa com estano também é um ganho semelhante ao da oxandrolona, assim, um ganho mais seco, tem também associado a uma perda de gordura, então melhora a definição muscular. A meia-vida dele também é de 8 horas por via oral, o injetável é 24, 48 horas. Ele tem uma melhora de força e potência, mas ele é o mais agressivo no perfil lipídico, né, Léo? E também está associado a dores articulares, parece para um ressecamento de articulação, exatamente por ser antiestrogênico. Então, ele tem essa associação também. As mulheres podem sofrer com os efeitos virilizantes em doses principalmente aí acima de 10 a 20 miligramas por dia, e nelas elas podem queixar de retenção hídrica. Mesmo nos homens, a gente observando uma diminuição da retenção hídrica, nas mulheres o estano pode estar associado a uma maior retenção.
Estando em mulheres, realmente os efeitos colaterais são um pouco mais altos mesmo, tá? É, os efeitos colaterais em geral, né? Piora de perfil lipídico sempre acontece, queda de cabelo é pior, que é o que mais acontece, alteração de ciclo menstrual acontece bastante quando ela usa. E o estanozolol, apesar de ela ser um hormônio que ela tem um efeito um efeito androgênico baixo, um efeito anabólico muito bom, né? Ele é um hormônio difícil de se mexer, né? É um hormônio um pouco mais complicadinho aí. Então, quando vai usar, usa em dose mais baixa, né? Associa com algumas outras coisas para você não ter que subir uma dose muito alta dele, né? E usa por um período curto, porque efeito colateral vai ter. Praticamente eu nunca vi nenhum paciente que tenha utilizado stano que não teve algum efeito colateral durante o uso, assim, dificilmente, né? Só para responder essa pergunta que é legal, se é possível fazer uso e evitar lesão hepática. Na prática clínica, dependendo da quantidade que você usa, eu nunca, na verdade, nunca vi dos meus pacientes uma alteração de TGO e de TGP, que é realmente marcadores de lesão hepática, tá? A não ser que você use realmente em umas doses muito mais altas, que aí você acaba realmente tendo essa alteração hepática. Então, a gente vê em todos os livros falando que tem uma alteração hepática, né? Mas na clínica mesmo, geralmente não acontece, tá? A gente sempre acompanha e não acontece. É mesmo? Não sabia. É, praticamente não acontece. Mandaram uma outra pergunta também interessante, Léo. Você acha que responde agora ou mais tarde? Qual? Ó, Duratestin é recomendado para mulheres? Deve ser Durateston, né? É. Não, não é recomendado. Nenhuma droga injetável com um perfil com muita alô, muita androgênica é recomendada para mulher. Quis participar também. Ela não tá chorando já tem tempo. Mas Então, continua, vamos falar vamos para agora a do próxima. Primobolan. Oi? Primadora? Primobolan. Ele também é um derivado do DHT, mais um aí. Só que esse é um metilado, ele não é o 17 alquilado. Então, ele promove um pouco menos de lesão hepática. Ele é classe 1 também, então ele tem uma forte afinidade com receptores androgênicos. Ele não aromatiza e não sofre ação da 5-alfa-redutase também. Ele tem um efeito antiestrogênico e por isso o uso dele começou para o tratamento de câncer de mama, inclusive. Então ele é usado clinicamente para osteoporose, imunossuprimidos, tem uso corticoide crônico também pela sarcopenia. Essas são as indicações clínicas para ele. Ele gera pouca retenção hídrica também. Ele tem um ganho de massa bem parecido com o oxandrolona e com o estano, também é um ganho de massa seco, e tem uma perda de gordura importante com o uso dele. Ele é moderadamente anabólico e androgênico, com bons efeitos na queima de gordura, principalmente. Então, ele gera pouca supressão do eixo também, pouca alteração do perfil lipídico, se comparado com as outras drogas. A meia-vida dele é de 4 a 6 horas, o injetável é de 2 a 5 dias. Em doses baixas, estão associados a pouca androgenicidade também. O maior problema que para a droga é realmente o custo dela, porque ela tem um custo muito alto para pouco anabolismo. Então parece que ela não é tão utilizada. Quando você manda manipular, né, ela é realmente uma droga um pouco mais cara que as outras. Então, quando você vai usar na parte clínica, geralmente não compensa, né? É uma droga que é bastante utilizada no meio underground, né? Mas como a gente realmente não trabalha com esse tipo de droga, então praticamente não se usa no dia a dia. Mas é uma boa droga, né? Se tivesse ela de forma injetável, de indústrias ok, acho que seria uma droga que poderia ser utilizada. É isso. Aí a gente tem, então, agora falar de outras classes. A gente só falou dos derivados de DHT. Aí a gente vai ter agora um derivado de testosterona. Se ele é derivado de testosterona, ele vai aromatizar DHT também, as duas coisas.
Então, o único que a gente vê um uso aí para as mulheres é o de meia-vida mais curta, que é o propionato de testosterona. A meia-vida dele é em torno de um dia, ele é injetável, ele é muito anabólico e pouco androgênico, e os ganhos dele estão associados à força e ao aumento mais de volume, tá? Ele é baixa retenção também, e para as mulheres é recomendado também baixa dose, exatamente por ele virar dihidrotestosterona. Quer complementar, Léo? Alguma coisa? O propionato é uma testosterona, né? Então, assim, geralmente a gente usa. Acho que eu vou concluir isso no final. Então, nada a declarar. Tá. Pode falar da gestrinona, então? Vai? Vai lá da gestrinona e a gente finaliza. Fechou. Então, vamos falar da última droga agora para as mulheres, que é a gestrinona. A gestrinona, então, dos que a gente falou, ela é derivada de uma outra família, que são os 19-nor. Eles são as moléculas semelhantes aos progestagênios. Então, porque ele tem essa estrutura, ele tem um efeito sobre os receptores de dopamina. E aí ele pode aumentar a prolactina, tá? Ele tem alguns efeitos psicológicos associados, pode ter uma alteração de comportamento. Ele tem uma maior supressão também, uma maior ação sobre a supressão do eixo hipófise-hipotálamo. As indicações clínicas da gestrinona geralmente são relacionadas a indicações ginecológicas. Então, sangramento uterino anormal, aí o adenomioma, endometriose, sintomas de menopausa, de TPM, ele está mais ressecamento vaginal, ele está mais associado a essas indicações clínicas. Ela tem um efeito antiestrogênica e ela diminui bastante a SHBG. A SHBG é uma proteína que carrega a testosterona e ela tem uma forte afinidade com a testosterona. Então, se eu tenho muita SHBG, eu não vou ter muita testosterona livre. E como a gestrinona ela diminui a SHBG, eu tenho mais testosterona livre. Então, quando eu uso a gestrinona, eu tendo a ter também os efeitos da testosterona que a gente já comentou aqui em tudo, também eu posso ter esses efeitos. Mas onde que a gente está vendo o uso agora da gestrinona? Principalmente naqueles chips da beleza. Então, são implantes hormonais colocados com a ação de anticoncepção, que sozinha, inclusive a gestrinona, ela nem tem um efeito tão forte como o anticoncepcional, tem que ser associado a algum outro hormônio. Mas a gente vê esses chips e eles ficam por cerca de 8 meses aí na corrente sanguínea. Então, uma coisa que eu tinha até conversado com o Léo faz um tempinho era sobre essa questão, né? Porque se a gente está falando aqui de um manejo tão delicado, que é usar testosterona em mulheres, tantos efeitos colaterais, tanto risco associado, como que você vai colocar um implante que fica por 8 meses aí numa mulher? Então, sobre os riscos disso, eu também expliquei aí para vocês o quanto o efeito da testosterona é legal quando você tem a lesão causada pelo exercício físico. Então, às vezes, se você for colocar um hormônio anabólico numa mulher que nem tem uma mudança de alimentação, nem faz um exercício físico, você vai ter um efeito de ganho, né? E não é um ganho necessariamente de massa muscular, pode ser um ganho de gordura. Então, o chip da beleza pode ser chip da feiura também, viu, gente? Tem que tomar cuidado. E é isso. Olha só, acho que a gente vai concluir assim, então, a usar a testosterona como forma de melhorar a performance é bem legal, né? Mas quando está associada a todos os hábitos melhores, né? Então, assim, se você consegue associar o uso de algum tipo de derivado de testosterona, ou testosterona propriamente dito, com uma dieta, com certeza a gente vai ter uma melhora realmente da composição corporal dessa mulher, né? Só que a gente chega para o tratamento. Como que a gente faz o manejo dessa testosterona? Então, assim, eu vejo muitas mulheres falando assim, eu dosei minha testosterona está baixa. Então, é para estar baixa mesmo, né? Porque não existe mulher com testosterona alta. Então, assim, quando que você vai saber, né? Para que serve você ficar dosando testosterona? Serve unicamente para você ver quando você está repondo a quantidade que ela tinha antes e depois da reposição, né? Para ver se não está ficando muito suprafisiológico. Porque se tiver muito suprafisiológico, você vai começar a ter os efeitos colaterais, que não é o que você quer. Então, geralmente, a gente tem que tentar deixar não suprafisiológico, né? Deixar a nível fisiológico, porém otimizado. E aí a gente vê muito essa relação do SHBG
né? Vê se quanto está o SHBG, se o SHBG abaixou, que geralmente, por exemplo, o oxandrolona também abaixa o SHBG, né? Então, assim, se você consegue melhorar a testosterona da mulher, melhorar a testosterona livre, ela ter os efeitos benéficos da testosterona, mas sem gerar aos efeitos maléficos, é quando você conseguiu ter a melhora clínica, né? Ter o perfeito estado de melhora clínica da mulher sem ter os efeitos colaterais. Então, a gente usa uma testosterona geralmente base e brinca com os outros derivados de testosterona. Então, assim, por que eu não uso só um DHT? Porque às vezes você não tem a melhora do libido, né? Que você quer também. Então, para você não dar muito hormônio de um tipo de hormônio só, você dá pequenas doses na mulher de alguns hormônios para que você tenha o que você quer, aonde você quer chegar, dependendo do objetivo daquela mulher, né? Então, o manejo clínico é difícil, não tem um protocolo, né? Não vai ter um protocolo, porque tem pessoas que têm uma resistência melhor, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, tem pessoas que vão chegar a ter efeitos colaterais, mesmo estando em níveis de normalidade, né? E às vezes isso varia também, né? Porque às vezes se você tem uma secreção maior numa semana, né? Tem um ciclo, alteração de ciclo hormonal, isso pode variar muito. Então, quando você dosa no sangue, você vê naquele exato momento, entendeu? Não quer dizer que amanhã esteja igual, entendeu? Então, assim, muitos pacientes querem ver um número, né? Mas tem que ver o contexto, né? O exame complementar serve apenas para nortear o tratamento, né? Não significa que se você está baixo, você tem que obrigatoriamente usar testosterona. Então, vejo várias meninas que chegam no consultório, não, eu fiz exame de sangue, mas a testosterona está baixa. Eu preciso repor. Mas fala, depende da indicação, né? Por que que você vai ter que realmente que utilizar se você não tem um objetivo, se a mulher realmente está em obesidade, então tem umas certas coisas que a gente tem que olhar. Eu achei duas perguntas legais aqui, Carol. Não sei se você chegou a ver. Vi algumas também que eu achei. Primeiro, com relação a usar oxandrolona, em homem a gente usa também, mas geralmente associado a algum tipo de testosterona, né? Homem não dá para você, não é o objetivo da live, mas homem não dá para você usar só um DHT-like, né? Tem que usar uma testosterona base sempre. Com relação à síndrome de ovários policísticos, depende muito de como essa síndrome se expõe, né? Se apresenta, né? Porque às vezes a mulher já tem um nível, um aumento de de hormônios masculinos, né? Geralmente já tem um aumento de testosterona endógeno por causa da síndrome de ovários policísticos. Então, geralmente, você vai ter que, se você for repor testosterona, depende do perfil dessa SOP, né? Então, tem que analisar todos os exames mesmo dessa mulher e quais são os principais sintomas dessa mulher, né? Relacionados à síndrome de ovários policísticos. E tem que entender que a síndrome de ovários policísticos está relacionada a uma coisa muito importante, que a gente hoje já sabe e já trata, que é a resistência insulínica. Então, você tem que tratar a resistência insulínica para tratar a síndrome de ovários policísticos, né? Então, às vezes, você utilizar um hipoglicemiante, alguma coisa nesse sentido, talvez vai te ajudar mais, né, entrar com a dieta, do que você usar realmente uma testosterona, né? É... O Márcio também perguntou se a testosterona gel é uma forma viável de aplicação. É uma forma viável de aplicação. E com relação a níveis normais em mulher, cara, depende muito, né? Depende muito é, realmente desse contexto que eu falei. Se a mulher tiver, se a mulher for jovem e ela tiver uma testosterona um pouco mais baixa, é permissível. Se o SHBG dela for bom, for baixo, né? Agora, se a testosterona livre dela tiver ruim e ela tiver um pouco mais com sintomas realmente de baixo androgenismo, você pode considerar como patológico, né? Então, não é o nível realmente do sangue que você vai determinar se você vai utilizar ou não testosterona na mulher, como forma clínica, né? Sim. Tinha mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Então, o Gui mandou uma aqui que eu tô pensando nela. Ele colocou assim, ó, porque alguns hormônios estimulam mais a força ou a redução de gordura? Qual a diferença entre eles? O modo de ação? E aí, Gui, o que eu tinha visto disso daí, inclusive, era que
Depende da família também que a gente está mexendo, porque se é um tipo de droga que converte em estradiol, ele não vai ter uma ação de perda de gordura tão importante, tá? Como os derivados de dihidrotestosterona. Só que tinha até, ele mostrava um estudo que comparava o enantato com a DECA, ou seja, um 19-nor com derivado de testosterona. Eu estou falando certo, Léo. Com derivado de testosterona. E os dois tinham uma redução de gordura visceral, mas não tinham. Os dois tinham uma redução de gordura subcutânea, mas não tinham uma redução de gordura visceral. Então depende também do tipo de receptor, porque a gente ainda não sabe todos os tipos de receptor de testosterona que existem. Ainda tem algumas lacunas do porquê que algumas drogas, às vezes da mesma ilha, de classes semelhantes, elas têm uma ação diferente. Mas, assim, via de regra, a testosterona tende a ter um perfil de perda de gordura, e aí as derivadas do DHT têm esse perfil mais acentuado. Do estímulo de força, está associado por todas aquelas outras coisas que a gente tinha comentado lá no começo, então, a vasodilatação, o aumento da eritropoiese, um aumento do estímulo neural também, que está associado à força, porque a força é bem do estímulo neural, né? Ela tem essa característica. O que eu dei uma olhada foi isso, pelo menos dessa pergunta sua. Você acha que tem mais alguma coisa, Léo? Qual foi a pergunta? Eu tentei estar olhando aqui as perguntas para cima, que eu acho que eu fiquei prestando atenção em outra coisa. Por que alguns hormônios estimulam mais a força ou mais a redução de gordura? Qual a diferença entre Eu acho que eles? assim, todos os hormônios que são derivados da dihidrotestosterona são uma forma mais ativa, né? Então, geralmente, você tem uma redução de gordura maior, porque você retém menos, você converte menos estradiol e tudo mais. Geralmente, os hormônios que convertem mais estradiol, você tem mais aumento de força, né? Tipo, homogenin, anabol, etc. O Ricardo na massagem, o Ricardo, ele mandou uma coisa que... Por que não repor microdoses de DECA, né? Associada ao estrogênio, né? Em tese, a DECA, né, vai aumentar a conversão em estrogênio, né? E na mulher talvez também possa acontecer isso. Não é incomum de você ver alguns protocolos utilizando DECA em mulher, tá? Não é muito incomum, mas assim, geralmente doses bem baixas. Geralmente quando você quer, tem um aumento realmente de volume na mulher. O mais difícil da DECA é você achar uma dose boa, né? Porque como é um éster de meia-vida muito longa, né? Se você errar na mão, você vai ter 20 dias ali de dificuldade de retirada. E eu acho que uma das piores coisas que você tem dentro do uso, né, da testosterona e de outros seus derivados é a impossibilidade de você retirar é, realmente a droga, né, quando ela vem um efeito colateral. Então, às vezes, você pode pensar, Ricardo, você fez uma mulher que você não sabe a quantidade que ela pode utilizar daquele hormônio. Você fez uma quantidade, sei lá, 5 miligramas. E ela teve um efeito colateral ferrado. Você vai ter que esperar 20 dias, né? Então, quando você fala isso para um paciente, é complicado, viu, cara? É fácil falar, mas dificilmente você dá a cara a tapa, realmente aplicar e ver segurar. Eu já atendi uma paciente que ela tinha realmente já tinha utilizado algumas vezes DECA e ela gostava realmente da nandrolona como forma de reposição. E por vezes a gente chegou a mandar manipular doses mais baixas para ela. E ela, nesse caso, ela ficava muito bem, né? Ela, né? Então eu nunca testei com mais nenhuma outra, Ricardo. Então, eu não tenho muita coragem de usar, não, os injetáveis em mulher. Geralmente sou um pouco mais conservador nesse sentido. Mas pode ser uma alternativa, viu? Mas você sabe, se você já usou decanoato, você sabe como é que é, né? A retenção que vem é uma retenção importante, né? A mulher tem que estar ciente disso, né? Não sei se todas vão estar dispostas a ter essa retenção ou se elas vão estar dispostas a fazer uma dieta muito regrada ali durante os 20 dias de atuação do decanoato, né? Tem coisas que tem que colocar que não vai ter um consenso nunca, nunca vai conseguir fazer um protocolo disso, né? Ó, mandaram mais duas perguntas, Léo, também. Ricardão, onde é que é vida?
Imagina. O, o Marcinho que mandou que teste em mulheres tem pico após uso de... É, a testa em gel sim. A testa em gel ela tem um leve pico, né? Mas geralmente é uma testa que não tem um pico tão alto. Tanto é que homens, né, às vezes tem bloqueio, né? Mas aí ela tem que respeitar a minha droga, né? Então, no outro dia, realmente vai estar mais baixo. Então, você tem que estar sempre aplicando, né? A Diana, a Dai perguntou: teste oral tem a mesma absorção de teste intravenosa? Não existe, tá, Dai? Porque é uma droga oleaginosa. Se você aplicar na veia, né, você tem embolia pulmonar. Então, não existe aplicação intravenosa. Existe aplicação intramuscular, né? Pessoas subcutânea, mas não é uma via de aplicação escrita. Então, sim, a absorção intramuscular é muito maior, né? Você tem um pico de absorção muito maior. Então, é muito mais fácil você controlar a droga oral, que ela tem uma vida curta, do que uma droga injetável, que ela tem uma vida muito mais longa. Então, a absorção da injetável é muito maior. Ela mandou que ela escreveu errado. Acho que ela quis dizer intramuscular, então. Como eu te falei, eu tenho um pouco de receio de usar intramuscular em mulheres, né? Mas, cara, Sarm, o complicado de a gente falar de Sarm é porque tá proibido. Tá proibido a comercialização, tá proibido tudo, tá proibido. Então é complicado a gente falar. Mas de forma de via de regra, cara, o SARMS foi criado, foram substâncias criadas que na verdade foram vários tipos de substâncias que no final colocaram todo mundo na fábrica, colocaram todo mundo no mesmo saco e são substâncias um pouco diferentes uma das outras. Mas via de regra são substâncias que foram criadas para se ligar ao receptor androgênico, mas não ter, fazendo só hipertrofia, mas não ter os efeitos da testosterona, né? Mas aí colocaram Butamoren no mesmo saco, colocaram o Cardaline no mesmo saco, que têm efeitos diferentes. Mas foram drogas criadas para isso, né? Para você ter o efeito positivo da hipertrofia sem ter efeito negativo da testa, né? Ó, Chega, acho que a Carol, gente quanto podia tempo tá responder aí? uma última pergunta e encerrar. Oi? Tá. Que Essa última é. pergunta é o ciclo indicado para iniciantes? Uhum, acho que essa é muito legal de se responder. Então, eu falo sempre para Carol que eu não gosto de trabalhar com uma ideia de ciclo, sinceramente, né? Porque eu acho que isso é um conceito que foi criado para atleta, e hoje em dia nem atleta utiliza mais isso, né? Utiliza realmente, a maioria dos atletas utilizam um cruiser, que é uma dose de testosterona mais baixa, e depois eles fazem os blasts hormonais para aumentar a dose de testosterona no meio do ano, etc, né? Então, cara, é, eu acho que se você está procurando o uso de um recurso hormonal como forma de melhorar a performance, a performance eu falar melhorar também composição corporal, você tem que tentar utilizar o máximo daquele hormônio, com o mínimo de efeito colateral, para te trazer, para você fazer você chegar até o seu objetivo. Porque não tem uma indicação clínica de usar, isso deixa claro para todo paciente meu. Então, assim, se chega, quer usar. Não tem uma indicação clínica de usar, como a gente vai usar, por tempo que a gente vai usar, o que vai indicar se essa pessoa é sensível ou não à droga, se ela tem alteração de exame laboratorial, né, se ela está treinando, se ela está fazendo dieta, se ela está conseguindo chegar no objetivo dela. Então, a gente utiliza de acordo com o que a pessoa vai trazendo de resultado. E assim, se a pessoa vai querendo mais, a gente vai tateando isso com relação à droga. Então eu não faço ciclo, né? Eu já não tenho muito mais esse conceito dentro do uso de recursos, né? Não é um ciclo, não é usar 2 meses, vai parar para resto da vida e vai achar que você vai ficar bem no corpo para resto da vida. Então a gente pergunta, por quanto tempo você tem que treinar, por quanto tempo tem que usar? Depende do seu objetivo, né? Talvez, se você quer sempre estar ali bem, né? Sempre você vai ter que usar uma coisinha ou outra, né? Tem umas pacientes que falam assim, que quando eu quero tirar para não ficar É, e o que eu achei dependente, etc., por um interessante tempo.
As meninas brincam, agora tá na hora de ficar de barangá de novo, Léo? Às vezes dá uma barangada, né? Pior que é. Mas eu O que acho você ia falar? interessante comentar sobre isso mesmo, porque quando pega literatura, assim, mais desse tipo de coisa, você acha muito ciclo mesmo. Então, coloca uma dose alta por 8 semanas, 12 semanas. E não precisa ser assim, né? Você pode jogar uma dose mais baixa que vai causar menos efeito colateral por mais tempo. Ou quanto tempo for necessário, né? Sim. Como você está fazendo um uso, a gente brinca de uso de recreativo, entre aspas, né? Você não é nem uma pessoa que vai competir, nem que vai fazer nada, né, nesse sentido. É, É. Você tem que ver o objetivo da pessoa, né? O quanto que ela está disposta a estar exposta ao risco de ter aquele efeito colateral, né? Para realmente chegar no objetivo dela, né? Se ela não está disposta a não ter nenhum efeito colateral, então não usa, né? Uma coisa que eu acho bem legal a gente falar que por mais que a gente que tenha vertentes dentro da medicina tradicional que seja contra, né, o uso, né, que você seja a favor só de uso de alguma coisa se você estiver doente, é a mesma medicina que defende você fazer um procedimento estético quando você não está doente, entendeu? Então, é uma coisa muito contraditória, né? Então, se estética, você pode fazer uma cirurgia que tem muito risco também, apesar desse risco ser controlado, você fazer o uso de alguma medicação, se você for fazer controlado, tudo bem, né? Então, é uma coisa muito difícil da ética médica da gente combater hoje em dia, nos dias atuais, mas que daqui a uns dias vai realmente diminuir isso, né? E outra, os pacientes acabam fazendo, entendeu? Se eles vão fazer de forma que seja controlada, com exame, é mais fácil, né? A gente está fazendo um benefício, não um malefício para a pessoa, né? Sim, a E a prescrição. Loba, Quem e a estuda Loba tá sobre doida. prescrição hormonal, né? Não é os médicos? Ninguém estuda, né? Não Não tá. tem uma matéria. Fala assim, você tem Não. endócrino estuda sobre prescrição de hormônio? Não, então sobre doenças endocrinológicas, né? Se o paciente não tem nenhuma É. doença, ele não vai prescrever, porque ele não tem essa formação, né? E não é. Então, acabou que a medicina esportiva acabou pegando isso para ela, mas que não tem uma área, né? Não tem uma área, assim como longevidade não tem uma área, então tem médicos de todas as especialidades que acabam começando a fazer essa parte, né? Então é isso. É isso, então. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo que estava aqui. Obrigada, Léo, por dar mais uma aula para mim, me acrescentar muito na minha formação. Muito obrigada mesmo. Eu acho que E isso pode ser uns temas é para a gente isso. fazer sempre, né, Carol? Para a gente aprender junto, porque eu acabo estudando de novo e a gente fala um pouquinho É de algumas verdade, coisas, de alguns assuntos que é um assunto muito extenso, né? Então que dá para a gente ter muitos subtipos, né? Muitos sim, tópicos. e às vezes, sim, até em consulta a gente acaba conversando, mas nunca vai tão extenso assim. Então, nos tópicos, ficou bem mais legal, assim. Gostei muito. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem compartilhado, entrado no live, dividido um pouquinho do tempo de vocês aí. Então, Quer ver? foi Alô? pet. Oba! É a Loba que tá aqui. Linda. Adora ficar aqui. Obrigado, pessoal. Até mais, viu? Vamos, vamos Tchau, tchau, colocar o próximo gente. tema Beijão. depois. Até mais. Sim, agora tem que ser para os meninos. Tchau, Léo.